Imagine só, você atravessa uma porta e se vê em uma realidade completamente diferente. Um mundo onde tudo que você conhece é subitamente transformado. As leis da física não são mais as mesmas. Objetos flutuam sem gravidade e a luz se curva de maneiras inimagináveis. O tempo flui em outro ritmo, acelerando e desacelerando de formas que desafiam nossa compreensão. Essa é a ideia fascinante por trás dos portais para outras dimensões. Um conceito que intriga cientistas e contadores de histórias há séculos. Desde os antigos mitos até a ficção científica moderna, a ideia de mundos paralelos sempre capturou nossa imaginação. Os portais são frequentemente retratados como portais físicos, como portas reluzentes ou vórtices giratórios, conectando o nosso mundo a reinos ocultos. Esses portais são passagens para o desconhecido, para lugares onde as regras do nosso universo não se aplicam. Embora esta imagem esteja, em grande parte, confinada ao reino da ficção científica, o conceito subjacente de outras dimensões tem raízes na teoria científica. Cientistas têm explorado essas ideias por décadas, tentando entender se há mais no universo do que podemos ver. Poderia haver camadas invisíveis da realidade coexistindo com a nossa? Camadas que não podemos ver ou tocar, mas que estão lá, influenciando nosso mundo de maneiras sutis. A ideia de dimensões além da nossa percepção é mais do que apenas uma noção fantasiosa. É uma possibilidade que desafia nossa compreensão e nos força a pensar além dos limites do que conhecemos. Os físicos exploram esses conceitos por meio de teorias, como a teoria das cordas e a teoria M. Essas teorias sugerem que o universo pode ter mais dimensões do que as 3 que experimentamos diariamente. Essas teorias propõem a existência de dimensões espaciais extras, enroladas e ocultas da nossa experiência cotidiana. Dimensões que são tão pequenas que não podemos detectá-las diretamente, mas que podem ter um impacto profundo na estrutura do universo. Embora não tenhamos encontrado uma maneira de entrar fisicamente nessas outras dimensões, a possibilidade continua a nos fascinar e inspirar. A ideia de que há mais para descobrir nos motiva a continuar explorando. A busca por portais é, em última análise, uma busca por uma compreensão mais profunda do universo e do nosso lugar dentro de seu grande projeto. É uma jornada que nos leva a questionar o que sabemos e a sonhar com o que ainda está por descobrir. Para entender o conceito de portais, precisamos primeiro explorar a ideia das próprias dimensões. Experimentamos o mundo em 3 dimensões espaciais: comprimento, largura e altura. Podemos nos mover para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. O tempo atua como a 4ª dimensão, permitindo-nos movermos-nos através do momento presente e para o futuro. Mas e se houver mais dimensões do que podemos perceber? E se o nosso universo for apenas uma fatia de uma realidade multidimensional muito maior? É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Alguns físicos propõem que dimensões adicionais estejam enroladas e ocultas dentro do tecido do espaço-tempo. Imagine um equilibrista se movendo ao longo de um cabo. Para o equilibrista, o cabo aparece como uma linha unidimensional. No entanto, para uma formiguinha minúscula rastejando ao longo da superfície do cabo, o cabo tem uma dimensão adicional, sua circunferência. Da mesma forma, essas dimensões extras podem estar enroladas tão pequenas que não conseguimos detectá-las diretamente. Essas dimensões ocultas, se existirem, podem ser a chave para desvendar alguns dos maiores mistérios do universo. Elas podem explicar a força da gravidade, o comportamento das partículas subatômicas e até mesmo a própria natureza da realidade. Talvez o portal teórico mais conhecido seja o buraco de minhoca, um atalho hipotético através do espaço-tempo. Imagine dobrar um pedaço de papel ao meio e fazer um furo no centro. O buraco representa um buraco de minhoca, conectando 2 pontos distantes na superfície do papel. Em teoria,
Um buraco de minhoca poderia conectar regiões distantes do espaço, permitindo viagens quase instantâneas entre estrelas e galáxias. Pode até ser possível viajar no tempo usando um buraco de minhoca, embora os paradoxos que isso cria sejam alucinantes. Embora os buracos de minhoca sejam teoricamente possíveis de acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, eles permanecem firmemente no reino da especulação. Criar e estabilizar um buraco de minhoca exigiria quantidades imensas de energia, talvez mais do que jamais poderíamos aproveitar. Além disso, as intensas forças gravitacionais perto da entrada de um buraco de minhoca poderiam destruir qualquer coisa que se aventurasse muito perto. Embora os desafios sejam assustadores, a possibilidade de atravessar o cosmos por meio desses atalhos cósmicos continua a cativar nossas imaginações. Seção 4. O multiverso. Uma infinidade de possibilidades. O conceito do multiverso leva à ideia de outras dimensões ainda mais longe, expandindo nossa compreensão do cosmos. Ele sugere que nosso universo é apenas um entre muitos, talvez um número infinito, de universos coexistindo em uma vasta rede interconectada de realidade. Cada um desses universos pode ter suas próprias características únicas. Cada universo dentro do multiverso pode ter seu próprio conjunto único de leis físicas, constantes e até formas de vida. Isso significa que as regras que governam a física em nosso universo podem ser completamente diferentes em outro. Imagine bolhas flutuando em uma banheira, cada uma representando um universo separado. Cada bolha representa um universo separado, cada um com sua própria consistência interna, mas potencialmente muito diferente dos outros. As cores e texturas variadas dessas bolhas simbolizam a diversidade de realidades possíveis. Alguns universos podem ser hospitaleiros à vida, com planetas cheios de água e vegetação, enquanto outros podem ser estéreis e caóticos, sem condições para a vida como a conhecemos. O multiverso é um conceito alucinante, mas ganhou força entre alguns físicos como uma possível explicação para certas observações em cosmologia. A ideia de múltiplos universos oferece novas perspectivas para entender o nosso próprio universo. Por exemplo, a temperatura extremamente uniforme da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um leve brilho residual do Big Bang, sugere que nosso universo pode ter interagido com outros universos em um passado distante. Essas interações poderiam explicar algumas das anomalias que observamos. A ideia de um multiverso também levanta a possibilidade intrigante de que portais poderiam conectar esses diferentes universos, permitindo viagens entre realidades com diferentes leis físicas e histórias. Imagine as possibilidades de explorar mundos com histórias e físicas completamente diferentes das nossas. Embora essa noção seja altamente especulativa, ela destaca a vastidão e a estranheza do cosmos que habitamos. A ideia de um multiverso nos lembra de quão pouco ainda entendemos sobre a verdadeira natureza da realidade. Seção 5. Portais na cultura popular, da ficção científica à fantasia. O conceito de portais tem sido um grampo da ficção científica e fantasia por décadas, capturando a imaginação de gerações. De livros e filmes a videogames e quadrinhos, os portais servem como dispositivos de trama convenientes, permitindo que os personagens viajem para mundos distantes, encontrem criaturas estranhas e experimentem realidades alternativas. Eles são uma ferramenta narrativa poderosa que pode transformar uma história comum em uma aventura épica. Um exemplo icônico é o Stargate da popular franquia Stargate, que se tornou um símbolo cultural. O Stargate é um grande dispositivo em forma de anel que cria buracos de minhoca, permitindo viagens quase instantâneas entre planetas e galáxias. Este conceito fascinante de viagem interplanetária tem inspirado muitos outros trabalhos de ficção científica. Outro exemplo popular é o guarda-roupa em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis,
que atua como um portal para a Terra Mágica de Nárnia. Este guarda-roupa não é apenas um móvel comum, mas uma passagem para um mundo cheio de magia e aventura. Essas representações ficcionais geralmente tomam liberdades criativas com a ciência por trás dos portais, misturando elementos de fantasia e ficção científica para criar histórias cativantes. Eles podem retratar portais como portais mágicos, artefatos antigos com poderes místicos ou até mesmo fenômenos naturais que ocorrem em locais remotos ou ocultos. Cada representação traz uma nova camada de mistério e fascínio para o conceito de portais. Embora essas representações sejam frequentemente divertidas e instigantes, é importante lembrar que são, em última análise, obras de ficção. Elas nos permitem sonhar e imaginar, mas não devem ser confundidas com a realidade. A realidade científica dos portais, se é que eles existem, provavelmente é muito mais complexa e desafiadora do que qualquer coisa que vimos na tela ou lemos em livros. A ciência ainda está explorando as possibilidades, e quem sabe o que o futuro pode nos revelar sobre esses misteriosos portais.